Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um EstampaCast. Eu sou a Flávia Velasquez e primeiro eu quero fazer o agradecimento aos nossos queridos patrocinadores. A loja Efeito Casa, que é uma loja de móveis e decoração, a loja Incógnita, que é uma loja de moda masculina e feminina, e ao nosso querido HCI. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Ricardo Kunz. Ele é cirurgião plástico. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Vamos começar então perguntando quem é o Ricardo Kunz. Nos conte. Bom, eu sou natural de Três Passos, né, cidade vizinha aí. Sou cirurgião plástico formado na PUC de Porto Alegre. E hoje eu atuo principalmente na área de contorno corporal e cirurgias de mamas, né? Então, prótese de recuperação rápida, o que tem de mais moderno em técnicas e tecnologias também a gente faz hoje. Uhum. Casado, né? Tem filho? Sou casado com a Samantha, aqui me acompanhando. Tenho o Otávio, meu bebezinho de 3 meses. Tá super bem ele. E... Querido. Isso aí. Doutor Ricardo, então, quando tu falas em um novo conceito em beleza e bem-estar, o que isso muda na prática para o paciente? Bom, a gente sempre pensou que a gente quer atender o nosso paciente como a gente gostaria de ser atendido, como a gente atenderia a nossa mãe, né? Então, a gente sempre propôs que tivesse uma jornada muito boa desde o início até o final, né? Às vezes a gente já escutava alguns pacientes reclamando que a cirurgia foi muito boa, mas depois no pós-operatório foi meio que esquecido, né? E o que acontece? Então, a gente chama o paciente quando ele vem consultar, a gente faz toda uma análise para ver como é que está a saúde, como é que está os cuidados que ele tem consigo mesmo, né? Dieta, exercício, ver se está fazendo a sua parte e principalmente ver se tem alguma coisa ali escondida que não sabe ainda. Então a gente faz um monte de exames, a gente vê lá se vai ter um risco aumentado para ter trombose, um risco aumentado para ter algum problema de necrose de pele, algum problema de coração. Se tiver alguma coisa, a gente vai fazer um tratamento antes para ter uma cirurgia mais segura, que a gente sempre quis também, né, ter uma excelência de resultado de atendimento e principalmente de segurança. Então, a gente, no pós-operatório, tem uma pessoa da nossa equipe que dorme com a paciente no hospital, que vai estar cuidando para ela ter uma boa experiência. No pós-operatório, no primeiro retorno, tem uma pessoa lá que vai, uma cabeleireira, que vai dar uma escova e lavar o cabelo da paciente, porque ela não está conseguindo. Então a gente tem uma baita clínica, uma baita estrutura lá. Tem a fisioterapeuta, que é da nossa clínica, que ela está sempre em contato com a paciente. Tem a Jordana, que é da nossa equipe de enfermagem, né, que está sempre de olho também no pós-operatório. E principalmente tem a Samantha, né, que auxilia em todos os cuidados ali antes e depois. No início era só eu e ela, não tinha essa equipe toda aí. E a gente se virava, né? Mas aos poucos foi crescendo, Foi crescendo, né? Hoje, no início, a gente atendeu num consultório pequeno aqui, de um colega. Hoje a gente tem uma clínica de 400 metros quadrados, com 5 vagas de garagem, tem tudo lá, né? Para ela, o que tem de bom e do melhor, assim. Então, com isso, a gente consegue dar um atendimento bem amplo para ela e garantir um resultado bacana, mas principalmente com um máximo de segurança, né? E ela se sente acolhida. A gente quer dar um atendimento humanizado, assim, sabe? Então, elas ficam realmente nossas amigas, a gente fica amigo dos maridos, né? E é isso que a gente gosta, né? Dar um atendimento completo. Muito legal. Você destaca muito a experiência e o acolhimento na clínica, né, que a gente já vinha falando. Em que momento você percebeu que a cirurgia ela precisava ir além do procedimento, assim, precisava ter esse cuidado mais humanizado, mais amplo, assim? Isso foi realmente desde o início, assim. A gente tinha uma experiência, por exemplo, quem nunca foi num restaurante muito bom, mas que não era muito bem atendido? Né? Isso faz muita diferença. Faz toda a diferença. Ou então num restaurante que não era tão bom, mas tinha um baita atendimento e tu queria voltar por causa disso, né? Então, isso a gente leva para nossa prática, assim. A gente quer estar num restaurante muito bom, né? Mas que tenha um atendimento muito bom
e também serviço com bom o também. serviço bom e uma comida maravilhosa, né? E é isso que a gente quer entregar na nossa prática, uma cirurgia com segurança, com previsibilidade, que a paciente se sinta segura, né? Que confie na gente e que fique feliz não só até a cirurgia, mas todo o processo até 1 ano da cirurgia, que é quando a gente dá alta, né? Uhum. E a tecnologia é um dos pilares do teu trabalho, né? Como a bioimpedância em body 270 e a lipo ultrassônica. O quanto esses recursos realmente vão fazer essa transformação de resultado? Eu sempre fui muito apaixonado por tecnologia. Tudo que tem de tecnologia, até Samantha estava me incomodando que eu comprei uma máquina de fazer água com gás agora em casa lá. Eu tô sempre no que tem de mais de tecnologia, a gente vai. Mas da cirurgia, assim, o que acontece? Tem os cirurgiões mais antigos, eles lipoaspiravam com uma cânula, com uma seringa, né? E aí eles lipavam lá 100 ml de gordura e achavam que era uma baita lipo, né? E aí foi evoluindo, tudo vai evoluindo. Então, começou com a lipo manual depois, que vai direto para um aspirador. Aí veio a lipoaspiração com um vibrolipoaspirador, ficar vibrando a cânula, com isso a gente faz menos força, tem menos trauma cirúrgico e sai mais gordura, então a gente consegue dar um resultado melhor. Então, foi a primeira coisa que eu adquiri. Aí, o que tem de melhor hoje é a lipo ultrassônica, uma tecnologia que derrete a gordura e aí é como se fosse botar uma manteiga no micro-ondas, assim, né? Que vai sólido e volta líquido. E aí a gente vem com o vibrolipoaspirador, coleta essa gordura, que já está derretida, está extremamente líquida, né? E com isso vai ter menos sangramento, menos dor no pós-operatório, menos trauma cirúrgico, menos roxo. A gente não precisa fazer aquela força, como vê nos vídeos na internet, de uma lipoaspiração, né? E com isso é mais segurança, menos risco de perfuração e tudo mais. E o resultado fica muito melhor e mais seguro, né? Menos chance de fazer transfusão, só tem benefícios. E além disso, ele ainda preserva uns septos que fazem a retração de pele. Então depois a gente usa uma outra tecnologia, que é o argon, que é um jato de plasma para melhorar a flacidez, né? Então isso tudo no mesmo procedimento. Isso tudo no mesmo procedimento, né? Uma lipoaspiração completa é isso aí hoje. E aí depois, se quiser fazer abdominoplastia, se precisar de uma abdominoplastia, faz na mesma cirurgia, né? Então essa cirurgia, uma abdominoplastia, por exemplo, com todas essas tecnologias, todas essas etapas, a gente leva em torno hoje de 6 horas. Então, não poderia fazer a mama, por exemplo, Exatamente. junto, né? É muito tempo necessário. Porque o que acontece? Ou a gente passa de 6 horas de cirurgia ali para fazer a mama, mais umas 5 horas de mama, às vezes 4, 3, depende da mama. E isso aumentaria os riscos, né? Levar 10 horas de cirurgia. Ou então a gente faria 2 cirurgias no tempo de uma, em 6 horas, só que a qualidade também, né? Ia ser reduzida. Então, antigamente, sem tecnologia, sem o cuidado com cicatrizes e tal, uma cirurgia de abdominoplastia, tem gente que leva até hoje 3 horas, né? Mas não tem como comparar o resultado, né? Então, raramente hoje eu faço cirurgias combinadas assim com abdominoplastia, por causa do tempo cirúrgico. E na cirurgia de mama, não tem muita tecnologia hoje ainda que nos ajuda, mas tem materiais. Então, a gente usa um funil para colocar a prótese para evitar contato da prótese com a pele. Isso evita possíveis infecções e também uma contratura capsular no futuro, né, que é quando toda a prótese ela forma uma cápsula ao redor assim. Sim. E aquilo ali pode ficar doente. Tem uma proteção do organismo, né? Exatamente. Corpo estranho. Só que se tiver bactéria nessa cápsula, ela pode dar uma contratura e ficar doente e realmente ter que tirar a prótese. Sim. Então, o funil ele evita o contato da prótese e evita a contaminação da prótese. E diminui o risco de contratura capsular. Além disso, a gente usa fios farpados, né? O fio farpado são fios absorvíveis que tem umas farpas microscópicas que ajudam a fazer o sutiã interno para dar uma estabilidade a mais. É como se fosse fazer uma prateleira para segurar a mama alta, né? Fazer uma sustentação melhor, assim. Exatamente. Porque o que acontece? No passado se usava muito prótese acima do músculo. Acima do músculo não tem estabilidade. A prótese vai cair. Tu não sabe se é com
6 meses, 1 ano, 5 anos, mas ela vai cair. Depende muito da pele da paciente, né? E também você vai ainda ter filho, aumentar, Tudo isso, né? E só que hoje a gente usa muito o plano abaixo do músculo, então fica muito mais estável. Quando a paciente deita, a prótese não fica esparramada para o lado, né? Então hoje é o principal que a paciente busca, estabilidade da cirurgia e com cicatrizes menores, que é o que a gente busca hoje. Então a gente faz normalmente ou cicatriz em L, quando faz mastopexia, né? E faz só cicatriz para o lado, ou então o short scar, que é um T, mas é um T curtinho, que não fica aqui no meio, que é o que as pacientes reclamam, não querem cicatriz no decote aqui, né? Para atrapalhar o uso do biquíni e tal depois. E outra coisa que as pacientes também sempre procuram é uma recuperação mais rápida, né? Então, tem a prótese de 24 horas, que daí é só... Bota a prótese, é só aumento, não tem mastopexia, mas ela sai da cirurgia já levantando os braços. Né? Então, isso é um baita avanço mesmo. Isso tudo vai dando avanço. A recuperação é sempre mais rápida. Antigamente, depois de uma prótese de mama, o paciente ficava 2 semanas com os braços assim, fechadinho. Mas é que nem bebê, né? Recém-nascido, ó. Quando botavam naqueles coeiro e a criança ficava lá, o pobrezinho não se mexia, não podia fazer nada. Era assim, então, graças a Deus, as coisas vão evoluindo, né? Ainda bem. E cabe a nós não ficar para trás, né? Exato. A gente tem que estar sempre se atualizando. Eu, todo mês, estou fazendo algum curso, alguma coisa para... Cirurgia plástica é incrível, assim, de uns 5 anos para cá deu um boom de técnicas, tecnologias novas, e a gente não pode ficar parado, tá sempre evoluindo. É isso aí. Quem não tá evoluindo tá andando para trás. É verdade. Parado também não dá para ficar, né? Nas cirurgias de contorno corporal e das mamas, quais são hoje as maiores dúvidas ou medos das pacientes que te procuram? Isso é interessante que o medo varia de acordo com a idade da paciente. Né? Então, uma paciente jovem que nunca teve filhos, o medo dela é ter uma cicatriz grande e se vai ter dor. Né? Agora, a paciente que já teve filhos, que já tem um trabalho ali e tal, já quer saber quanto tempo vai voltar a trabalhar, né? E quer saber o principal, a segurança. Né? Você vai morrer, não quer morrer, né? Então, como é que vai ser a recuperação e tudo mais, né? Mas, então, a gente sem querer uniu todas, né, esses anseios das pacientes aí, e a gente fornece hoje uma cicatriz menor, com menos dor no pós-operatório, uma recuperação mais rápida e sem risco de morrer, né? A cirurgia plástica, ela tem que ser extremamente preparada, assim, né, para ter segurança. Então, hoje, se a paciente tiver uma pequena chance de dar algum problema, a gente não opera. Suspende a cirurgia e faz um tratamento ou encaminha para um cardiologista, alguém lá, né, que vai tratar o problema dela. E aí, depois, sim, ela volta para fazer a cirurgia com segurança. Mas hoje, assim, a gente faz cirurgias, já operei abdominoplastia em paciente de 74 anos com marca-passo, né? Então, mas você estava bem, né? Tudo bem. Só que tem que entender o limite. Cada paciente tem um limite. Essa paciente eu não lipoaspirei muito, né? A cirurgia foi mais rápida e tudo mais. Não usamos tecnologias. Mas olha como é bonito isso, né? Tu vê as mulheres mais velhas se cuidando, querendo estar mais bonita. Tipo assim, que nem eu digo, né? Eu sou uma pessoa assim que... A minha ideia eu malho 3 vezes na semana, eu faço estimulação. Eu me cuido pra mim, sabe? É aquela coisa assim que antigamente a gente queria muito estar melhor pros outros, porque o que os outros... Hoje em dia, eu não tô nem aí. Eu quero ficar bem comigo mesma. E se eu não acho que tá bom, não tá bom e eu vou atrás, entendeu? Perfeito. E eu acho muito bonito isso das pessoas mais velhas também procurando, Sim. Sabe? Hoje não tem mais idade. E homens também. Ainda é menor a procura do que mulher, mas tem muito homem já procurando, sim. Pelo menos um por mês aí a gente opera. Que legal. E você fala bastante sobre segurança e o planejamento pré-operatório, né? O que um paciente muitas vezes não imagina que acontece nesse pré-operatório, assim, que daí ele fica sabendo quando tu conversa com ele? Olha, principalmente essa questão
dos cuidados que a gente realmente tem antes da cirurgia. Então a gente vai ver lá a questão do peso, se está ideal ou não, né? Se precisa ou não emagrecer. A gente vai ver a questão de medicamentos, hormônios, por exemplo, não pode usar hormônio anticoncepcional antes de fazer a cirurgia porque aumenta o risco de trombose. Né? Os pacientes às vezes não sabem, tem que parar 30 dias antes, volta 30 dias depois. Monjaro tem que parar pelo menos 21 dias, né? Hoje muita gente usando, mas o ideal é 30 dias ali antes da cirurgia, porque retarda o esvaziamento gástrico, pode dar problema na anestesia lá, então tem que parar. E a gente faz uma avaliação extremamente completa, assim, realmente dos exames laboratoriais. Com aqueles exames eu já sei se ela vai ter um risco aumentado para ter trombose, se ela vai ter um risco aumentado cardíaco, se ela tem um risco aumentado para ter algum problema de pele. Às vezes a gente não pode operar. A cicatrização, né? A cicatrização e necrose de pele também. Né? Então, tem algumas doenças autoimunes lá, reumatológicas, é melhor nem operar, porque a chance de dar problema é alta. Né? E cicatrização também, vitaminas influenciam na cicatrização, alimentação, desinflamação do corpo. Então, tu come de tudo, aquele monte de porcaria que tem no mercado lá. Antigamente, eu sempre brinco do Danoninho. O Danoninho, antigamente, era gelatina, leite e morango, a composição. Hoje, acredito que não tenha mais nada disso aqui, é tudo artificial, açúcar, né? Corante, acidulante, conservante, cisante aí, que não servem para nada, né? Só tem um gosto bom lá. Mas não tem valor nutricional mais esses alimentos que a gente come do mercado, assim, embalado. E isso aí vai inflamar o teu corpo. Um corpo inflamado vai aumentar o risco de dar seroma, vai aumentar o risco de abrir os pontinhos na cirurgia. Né? Seroma é um líquido que produz o corpo, às vezes pode sair pela cicatriz. Então, sempre tem que desinflamar o corpo. Hoje, inclusive, quando a paciente fecha a cirurgia conosco, ela ganha uma avaliação nutricional com a nossa nutricionista, né? E aí ela vai orientar ela ali como ela deve se alimentar, tanto antes quanto depois da cirurgia, para ter um resultado, né, uma experiência mais adequada. Então a programação, na verdade, da cirurgia vai para mais de mês, então até muito mais, né? Muito mais. Eu gosto de receber os exames com 30 dias de antecedência no mínimo. Então, quanto antes a paciente vier para a cirurgia, melhor vai ser todo o processo ali dela, né? Para não fazer nada. Cirurgia plástica não é assim, eu quero operar, vou operar mês que vem, né? Amanhã. É uma programação, exatamente, porque a gente faz uma avaliação. O que tem de mais importante numa cirurgia é o diagnóstico. Ver o que ela precisa fazer. Será que é só botar prótese mesmo ou tem que fazer uma mastopexia? Será que é só fazer uma lipoaspiração mesmo ou precisa fazer uma abdominoplastia? E qual abdominoplastia vai ser? Vai ser uma grande? Vai ser uma mini? Né? Então, tudo isso, o mais importante é o diagnóstico. Ver o que a paciente precisa fazer. E aí depois a gente faz um planejamento com ela, isso aqui, né, a gente dá as limitações de cada cirurgia. Tem algumas pacientes que chegam, eu não quero cicatriz, eu só quero lipo, né? Tem umas que realmente não tem o que fazer, não dá para operar sem abdominoplastia, e a gente diz, infelizmente eu não vou poder atender, né, teus desejos, porque não vai ficar bom. E às vezes realmente dá, mas desde que a paciente entenda que vai sobrar um pouquinho de flacidez, né? Sim. Mas, então, vai muito do planejamento que a gente vai fazer para essa paciente para atingir os desejos dela, né? O que ela tem como objetivo mesmo. Procedimentos como prótese de recuperação rápida, que tu já vinha falando, e técnicas com cicatrizes menores têm chamado a atenção, né, do teu público. O que mais evoluiu na cirurgia plástica nesses últimos anos? Questão de mama. Que mais evoluiu foi realmente o tamanho da cicatriz. Antigamente, mama grande é igual a cicatriz gigante, né? Cicatrizes de mastopexia que vão se encostar aqui para sempre tu vai ter uma cicatriz. Então, hoje mesmo com mamas grandes, a gente consegue fazer uma cicatriz reduzida, ou em L ou em T. Né? Mamas muito grandes, hoje eu prefiro fazer em T, mas um T mais reduzido que não vá para o meio aqui para não atrapalhar o decote, porque cicatriz é para sempre, né?
uma cicatriz bonita ou feia é para sempre. Então a gente tenta sempre deixar uma cicatriz pequena e bonita. Uhum. E para quem está pensando então em fazer uma cirurgia contigo, mas ainda está inseguro, qual que é o primeiro passo nessa jornada? Eu recebo bastante pacientes que ainda têm algum grau de insegurança assim, na cirurgia, mas vou te dizer que elas saem da consulta sempre muito seguras. E o principal é levar alguém, um familiar, um marido, alguém que vai ajudar na tua tomada de decisão para conversar no consultório. Porque lá na consulta a gente leva em torno de 1 hora, né? Só eu fico com a paciente 1 hora e ali eu explico tudo, né? Tudo como é que vai ser o pré-operatório dela, como vai ser a cirurgia dela e como vai ser o pós-operatório dela. Então ela sai da cirurgia com um planejamento desenhado, né, de agora, se precisa emagrecer ou não, até 1 ano após a cirurgia, então ela já sabe exatamente o que vai acontecer com ela. Isso dá muita segurança. Muita segurança. Então, hoje, com as técnicas que a gente usa, a lipo ultrassônica ela ajuda muito na dor, para não ter dor, né? Uma coisa também que eu faço, a lipoaspiração, a gente utiliza cânulas, né, para aspirar essa gordura. Então a gente entra por um buraquinho muito pequeno e vai aspirar aqui, por exemplo. Se eu usar uma cânula reta, eu vou bater contra a pele e isso vai machucar a pele e vai dar dor e vai dar roxo. Eu uso sempre cânulas curvas, então eu passo sempre rente à pele, nunca contra a pele. Isso é uma técnica cirúrgica que muda muito no pós-operatório, né? Então, realmente, desde que eu comecei a usar cânulas curvas e a lipo ultrassônica, as pacientes não ficam roxas mais. Antigamente eu utilizava taping, sabe o taping? Os fisioterapeutas aplicam e tal. O taping ele serve para não inchar e não dar roxo, né? Roxo nunca tive mais. E inchaço é normal, incha um pouquinho, mas depois usa malha ali, vai desinchar. Hoje eu não uso mais taping, né? O taping ele tem alguns contras que ele esconde a pele, então tu não sabe como é que tá lá embaixo, tá tudo bem ou não, 5 dias, né? Depois quando tu tira, graças a Deus eu nunca tive nenhum problema desse, mas eu tive colegas já que quando tiraram o taping tinha um problema de pele grande ali, grave, com a necrose de pele e tal, né? Então a gente sempre cuida para não ter as complicações e se por acaso um dia vier a ter alguma complicação, a gente tem que estar pronto para tratar, né? O taping às vezes dava coceira, dor também, fazia uma bolha, então parei de usar o taping. Mas com isso a gente conseguiu evoluir bastante na cirurgia e ela não tem mais dor no pós-operatório, né? As pacientes não têm dor. Os remédios que a gente usa também, a gente usa um adesivo que é um primo da morfina, né? E aí as pacientes não sentem dor no pós-operatório. Muito pouco. Vou te dizer uma coisa, as pacientes de abdominoplastia todas falam que a cesárea dói muito mais do que uma abdominoplastia, né? E o que elas se queixam, às vezes, de desconforto é na lombar de ficar curvadinha. Porque tem que ficar por causa da cicatriz ali para não abrir e tal, né? E aí a gente deixa 2 semanas ainda meio curvadinho. E exercício pode voltar a fazer em quanto tempo? Exercício de força mesmo é com 2 meses. 2 meses pro abdômen, né? Por causa da correção da diástase ali e tal. A lipoaspiração, 2 semanas, se tu quiser, já pode fazer, né? Não tem corte, não tem nada pra sarar ali, né? Vai inchar um pouco. E prótese? Prótese, com 1 mês tá fazendo alguma coisa mais aeróbica. Com 1 mês e meio tá fazendo perna na academia e 2 meses braço. Mas sai da cirurgia mexendo os braços, erguendo, lavando o cabelo, dirigindo no outro dia. Até a gente orienta a paciente sair da cirurgia, ir para casa e sair jantar no mesmo dia de noite. Depois para comemorar. Para comemorar. Mas isso faz parte do tratamento. Ela meio que esquece ali da cirurgia e vai ter uma recuperação mais rápida, porque aí o músculo relaxa e ela não vai ter dor. Legal. Isso aí, então. Eu fiquei muito feliz com a tua presença. A gente agradece, então, aos nossos patrocinadores, a Efeito Casa, a Incógnita e o HCI. E esse foi mais um EstampaCast. Nós ficamos por aqui. Fiquem ligados conosco nas redes sociais.
no Spotify e no YouTube. Beijo! Muito obrigado. Valeu.